Eu não vi o Vasco amassando do Flamengo. Vi o Vasco muito desesperado, indo para o ataque, criando situações, mas o Santos só trabalhou no primeiro tempo, né? As defesas dele foram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco tentava e o Flamengo estava uma bagunça na volta no intervalo. Um Gerson desastroso, e aí ele começou a fazer as trocas. Antes dessa troca aí do Grito de Burro, teve a saída do Gabigol, absolutamente pertinente. O Gabigol fez umas partidas mais medonhas dele pelo Flamengo. Não acertou nada. Perdeu um gol no primeiro tempo na bola do Pedro, que caiu no pé esquerdo, ele caiu sozinho, chutou um peteleco, errou uma bola, um passe fácil no começo do jogo, que gerou um ataque do Vasco, e o Davi Luiz acabou fazendo a falta que gerou o cartão. Errou passe simples, não deu sequência às jogadas e saiu do jogo. Na hora que entrou Everton Ribeiro e Vidal, mesmo sem jogar bem, o Flamengo ocupou mais ali o meio campo, conseguiu dar uma equilibrada, porque estava tudo muito aberto. Havia um buraco ali, um espaço, e o Vasco estava indo para cima do jeito que era possível. Tanto o Vasco não estava brilhante que o Pedro Raul saiu. O centroavante saiu para entrar o Ignaldo. Ele colocou um cara mais rápido ali para tentar com a correria e até deu certo na jogada, uma jogada do erro do Gerson, que o Ignaldo ficou com a bola, arrancou e sofreu uma falta próxima da área. E aí eu acho que ali ele começou a dar uma arrumada nas coisas. E a saída do Arrascaeta de burro mostra que assim, as pessoas que vão ao estádio de futebol, muitas vezes, elas não têm a menor noção do que é um jogo e da circunstância da partida. O cara, mesmo hoje com a informação circulando na mão dele, no celular, se ele acompanhar, ele vai ter essa informação, como antigamente era pelo radinho, ele ignora que o jogador se machuca, o jogador se cansa. O Arrascaeta nem jogaria se não fosse semifinal. Isso foi dito pelo técnico na coletiva depois. Ele foi para o jogo pela importância do jogo nesse contexto, embora não seja mais importante dos campeonatos para o Flamengo. Nesse momento era muito importante vencer. Por isso ele foi para o jogo. Ele estava se arrastando em campo. O Rodrigo ganhava todas dele naquela altura, porque ele não conseguia ganhar uma disputa de bola. E o Matheus França, que entrou, é uma história até bem interessante, que esse garoto ele estava bem acomodado, perdeu espaço para o outro Matheus, o Gonçalves, e ele teve uma conversa com o técnico há algumas semanas. Parece que se ligou, voltou a treinar bem, foi muito bem contra o Fluminense. Ele, que inclusive roubou a bola do André, que gerou aquele gol anulado, que depois foi marcado falta. Ele fez a pressão no Rodrigo, ganhou do Rodrigo no ombro e foi parar dentro da área, sofreu o pênalti, que foi em cima da linha. As imagens mostram claramente que foi sobre a linha, embora ilusão de ótica qualquer fanático possa ter, né? Problema nenhum, todos têm direito, né? Usar um óculos que distorce, essas coisas, isso não tem problema. Mas entrou bem, foi uma ótima mexida, porque ele colocou um cara que é da posição, ele é um meio atacante, tem outra característica, mas é um cara forte, jovem e com vitalidade, louco para entrar no jogo, e entrou voando. Tanto que depois ele fez uma outra arrancada, quase gerou mais um gol, e aí o goleiro Léo Jardim fez a defesa. Né? Eu achei que foi uma atuação pior do Flamengo desde dos jogos do Mundial de Clubes, a pior. Contra o Vasco, quando perdeu por 1-0 o gol do Puma Rodrigues, acho que o time jogou melhor do que ontem, não merecia ter perdido. Contra o Fluminense, o empate estava de bom tamanho, o Flamengo acho que foi até melhor que o Fluminense no cômputo da partida. O Fluminense não teve volume para fazer o segundo gol, fez um gol totalmente casual, foi um jogo muito mais equilibrado no segundo tempo. Primeiro gol não, primeiro gol do Fluminense foi outra história. Né? E é curioso, porque o time jogou mal, mas fez 6 gols no Vasco. O Fluminense fez 7, 8 na verdade, no Volta Redonda. E sem quadrado, hein? Sem quadrado mágico. E sem um quadrado. Fez 6 gols. Tem vários problemas defensivos, tomou outro gol de cabeça, muito vulnerável, alguns jogadores individualmente muito mal, e outros muito bem, como o Fabrício Bruno do Santos foi bem, o Ayrton Lucas excelente. Ayrton Lucas, aí o pessoal fala, os 3 zagueiros do Flamengo não combinam. O Ayrton Lucas nunca estaria dando bote lá no campo de ataque na origem do primeiro gol, se não tivesse um trio de zagueiro a sustentá-lo. Se ele tivesse postado uma linha de 4 naquele momento, ele estaria mais atrás. Ele estava lá na frente atacando e roubando a bola para iniciar a jogada do primeiro gol, porque estava jogando mais à vontade. E é isso que o técnico quer, já que ele não tem 2 pontas e um atacante, ele tem que liberar jogadores pelos lados para agredir. Já o Cebolinha não se adaptou ali do lado direito, acho que não dá para acusar, e também não tinha muita opção. Para o torcedor do Flamengo que não sabe, o Mateuzinho quebrou a perna, o Varela não tinha condições para jogar 90 minutos, e o Wesley, que é o jogador da base, também volta de contusão. Então ele não tinha lateral direito, tentou com o Cebolinha. A outra opção seria colocar o Matheus França ali. Talvez fosse um desastre também. Mas o garoto ficou do banco, entrou e acabou resolvendo. Achei o jogo ontem mais equilibrado, com domínios do Vasco em alguns momentos, mas muito em função pelo cenário que o Vasco tinha que vencer do que por qualquer outra coisa. Eu vi elogios ao time do Vasco que não consigo entender. Eu acho que o Vasco teve uma semana que ele tomou 6 gols do Flamengo, foi eliminado pelo ABC e teve gente elogiando o Vasco. O mundo tá maluco. O mundo tá maluco. Não que o Flamengo esteja bem, não. O Flamengo está muito aquém do que deveria estar. Muito aquém. E é lógico que as cobranças, as críticas são pertinentes. Mas essa coisa doentia, como disse o Juca, isso não tem jeito. O cara só quer ter razão. E fica na ilusão de que se ele for embora, virar o Jorge Jesus e tudo vai mudar. As pessoas não acompanham, inclusive, os fracassos de Jorge Jesus, eliminado da Europa League essa semana com o Fenerbahçe, jogando em casa, contra o Sevilha do Sampaoli, que luta contra rebaixamento e outro dia tomou de 6
do Atlético de Madrid, do Simeone, que não é exatamente o técnico mais ofensivo do mundo.